Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, começando esse vídeo com uma dica extraordinária, excepcional. O nosso irmão, faça você mesmo, desde já fica o agradecimento, manda o link da matéria da UOL. E essa matéria reforça tudo que você que está desperto já sabe. Escuta bem, ó. Musk defende renda universal. Trabalho físico será opcional para humanos. Para o gado, e maldosamente eles mesmos chamam as pessoas que acreditam nas mentiras que eles falam. É aquele mentiroso que ele fala rindo a mentira e quando ele vê que as pessoas acreditam, aí ele ri delas. Ele debocha delas. Porque para as pessoas, quando escuta isso aqui de um Elon Musk, um bilionário, e lembra do que as organizações internacionais falaram, que era o quê? Que eles iriam erradicar a pobreza. Parecia que o mundo ia evoluir, seria mais justo, onde todas as pessoas pudessem viver bem. Como assim? O nosso ecossistema foi feito. Deus criou tudo com muita abundância. Nós temos muita água, temos muita comida. Você vê o tanto de coisas que é produzida no mundo todos os dias e que se fosse distribuído para as pessoas, se todos tivessem o direito, ninguém passava fome, ninguém passava necessidade. Mas só o que os Estados Unidos jogam no lixo daria para alimentar quase que o mundo inteiro. Então, o que acontece no mundo é uma má distribuição dessa renda. Então, quando as pessoas escutam falar isso aqui, elas que se informam em jornalistas que são cabos eleitorais de A ou B, elas imaginam, olha aí, ó, os caras estão trabalhando, ó, tem pessoas que são neutras e estão trabalhando para isso. Elas imaginam assim. Mas essa matéria de 23 de 8 de 2021, quando ela foi explicada, e você já consegue compreender isso, sabe que não é isso que vai acontecer. É totalmente o oposto. Eles vão erradicar a pobreza erradicando o pobre. Com menos pessoas existindo, se você assistiu o nosso último vídeo onde o próprio Joe Biden fala que em tempos atrás, ele cita até os anos, se você quiser ver exatamente o que ele disse, eu dublei, veja neste vídeo aqui. Mas resumindo, ele disse que a cada geração, em tantos e tantos anos, 60 milhões de pessoas desaparecem. Tem que desaparecer, porque elas não aceitam certas coisas. Então, não imagine que Elon Musk, Titio Bill e todos esses magnatas que hoje mandam nos países através das suas empresas e usam essas organizações internacionais como fachada, esses caras não vão distribuir o que eles têm. É lógico que não. Eles têm planos muito mais obscuros para isso. Deixa eu ler a matéria para que o nosso raciocínio não influencie na sua opinião. Deixa eu passar aqui e a gente vai explicando. Em meio aos holofotes de novo anúncio do robô humanoide em desenvolvimento pela Tesla, realizada em 19 de março de 2022, Elon Musk aproveitou para enfatizar seu apoio ao movimento para a criação de uma renda básica universal. Segundo o empresário, o potencial de ascensão dos robôs torna necessária a garantia de renda. O que é que ele está dizendo aqui? Vamos parar aqui. O que é que a mídia deveria explicar a você, meus irmãos? Se a mídia fosse realmente do seu lado, ela deveria te dizer a verdade aqui, ó. Esse robô vai tornar necessário, mas na verdade ele vai te tornar inútil. A mão de obra que hoje você fornece a qualquer empresa que seja, ela vai se tornar inútil. Elon Musk está fabricando o seu substituto. Um substituto que não reclama, que não pede décimo, que não adoece, que não falta e não tem risco de contaminação nenhuma. Ele não é uma criatura viva. Ele não tem vírus para passar para ninguém. Você está entendendo onde esses caras vão chegar? As pessoas não só vão adorar isso aqui, como vai ser classificado como desenvolvimento sustentável e, acima de tudo, higiênico. Quem não tiver com isso, preferir dar um emprego a outra pessoa, um ser humano de carne e osso, essa pessoa vai falir sua empresa. Porque será consenso para todos. Olha só, o projeto da empresa norte-americana prevê um robô que fará tarefas perigosas, como trabalhar em Marte, repetitivas e enfadonhas. Em meio a isso, Musk reconheceu que a criação dessa tecnologia poderia extinguir empregos que precisam de bastante mão de obra, deixando milhares de pessoas sem um meio de sustento. Família, nós não temos bola de cristal para adivinhar nada. Quando a gente viu as primeiras reportagens mostrando inclusive brasileiros se preparando para ir para Marte mesmo. Olha, agora vai. Eu até botei fé, disse, vai que seja mesmo, vai que eles estão indo. A gente fez vídeo na época, há 8 anos, 7 anos atrás. Mas cada vez as datas vão chegando e eles vão adiando isso, cada vez mais e mais. Então não pense de forma alguma que Elon Musk está gastando um centavo que seja, quanto mais milhões, para desenvolver uma tecnologia para mandar para Marte, sendo que eles nem conseguem ir para pertinho aqui, a nossa vizinha branquinha que aparece de noite. Prefiro também não falar o nome para não restringirem o vídeo. É teoria da conspiração. Mas você sabe que há dúvida sobre isso. Essa que aparece sempre que anoitece, às vezes está cheia, às vezes aparece só a metade. Eles nem conseguiram provar realmente que foram ali. Aí já estão falando em Marte. Você acha que Musk está investindo os milhões dele para uma coisa
que ele ainda nem conseguiu fazer, ou você acha que ele está pensando no aqui e agora, em diminuir mão de obra e ponto final? O empresário só pensa nisso: diminuir despesas, cortar gastos, potenciar lucros. É assim que vive o mercado. Essa é a regra geral. Mas repito, devido a tamanha alienação, as pessoas veem isso aqui e ficam realmente viajando. Quem viaja para Marte é a mente das pessoas, não o Elon Musk e as suas criações. Na verdade, quem está viajando é a mente das pessoas. Aí, no meio das entrelinhas, eles vão dizendo a verdade, mas poucos percebem. Isso aqui vai substituir o seu trabalho. E é por isso que não é necessário mais existir tantos seres humanos. Hoje a economia é baseada no trabalho. Mas essas coisas chegando para substituir todos nós, não há necessidade mais disso. Então para que tantas pessoas? Gastando recursos, como eles falam, né? Soltando flatulências, acabando com o planeta. Para que isso? Quando você começa a ver a perspectiva das coisas na lógica deles, você consegue entender, meus irmãos. Quando a gente começa a chegar no que eles pensam, aí a gente entende o porquê de certas coisas, meus irmãos. Essencialmente no futuro, o trabalho físico será uma escolha, disse o bilionário durante a apresentação. É por isso que eu acho que a longo prazo terá que haver uma renda básica universal, acrescentou. Engraçado que quando se falava nisso, né, todas as pessoas repudiavam. Olha, isso é coisa de comunista. Mas eu não vejo ninguém chamando o Musk, né? Será que é porque ele é o Elon Musk, o bilionário, ninguém chama ele de comunista? Será que você, meu irmão, precisa ser sustentado por alguma autoridade? Você quer isso ou você prefere ganhar o seu pão? E outra coisa, ninguém dá nada a você de graça. Você sabe muito bem que para ter essa renda, aqueles que conseguirem sobreviver e ficarem, vão ter que dançar conforme a música. Comer na medida, se é que você me entende. Pontuação social, dinheiro digital, fim da moeda em espécie. Ou seja, autonomia dos carros, todas controladas pelos aplicativos deles. Você já pensou, meus irmãos? É o poder total, o poder de Deus na mão de homens, na mão de empresas. A humanidade está caminhando para isso e ninguém está percebendo a estrada que atravessamos agora. Tampouco imaginam qual será o lugar da chegada. O presidente executivo da Tesla confirmou que a empresa terá um protótipo já no próximo ano e que o robô será, em sua essência, uma inteligência artificial IA em forma humanoide. De acordo com o anúncio, o robô será amigável, com uma altura de cerca de 1,76 m e 68 kg, e alcança velocidades de até 8 km por hora. Então é um ser humano atlético aí, né? Embora o robô de Musk ainda não seja uma realidade, empresas já se voltam para a automação ao invés de contratar pessoas para trabalhos mais simples e rotineiros. Por exemplo, em São Paulo e em outras capitais brasileiras, já é possível encontrar algumas lojas da rede McDonald's com telas sensíveis ao toque, em que os clientes conseguem fazer o pedido e pagar por ele sem interagir com nenhum atendente. Ou seja, aquele pouquinho de dinheiro que essas empresas deixavam aqui com o pagamento do salário e dos direitos dessas pessoas que trabalhavam, agora está sendo minimizado ao máximo. Logo, logo será extinto. Eles vêm para cá, levam o nosso dinheiro para lá, para os cofres deles, e ponto final. E as pessoas acham melhor. Ah, mas eu pago um pouco mais barato no produto, certo, mas como está a rua do teu país? Como está a tua renda no geral? O teu poder aquisitivo? Se as pessoas parassem para pensar nisso, elas veriam que isso é um péssimo negócio. Enéas dizia que o governo tinha que ser intervencionista a favor do povo. Tá aqui um belo exemplo disso. Hoje nós temos um governo intervencionista que te assalta em impostos e ainda por cima com a bandeira de liberal. Mas o Estado deveria ser intervencionista a favor do povo. Não é proibir que se coloque essa tecnologia. Quer colocar essa tecnologia? Beleza. Quanto salário você vai deixar de pagar por conta disso? Então você vai ser taxado. Você, um cidadão comum, se você for comprar alguma coisa, um iPhone, alguma coisa que você sonha, e você disser, olha, em outro país eu consigo mais barato, eu vou importar. O que é que o governo faz com você? Hein, meu querido irmão, você que já importou alguma coisa, você que ainda não fez nenhuma operação, não comprou nada fora, num site como o eBay, fique sabendo, meu querido irmão, que eles te taxam. Fica pelo preço. Eu comprei pro meu carro um filtro Cayenne e ele aqui estava por R$5.000. Eu digo, vou procurar no eBay, vou comprar pela metade do preço. Se eu não me engano, 1.800 na época. Mas com os impostos, a carga tributária que o governo coloca para poder a mercadoria entrar no país, foi para mais de 5.000, ficou mais caro. Já para você ter que comprar aqui mesmo. O governo faz isso alegando que senão
as pessoas vão todas importar coisas, comprar lá fora que é mais barato. Mas as empresas fazem o mesmo tipo de sistema, no caso com esse robô, para tirar a tua mão de obra, shoppings com cancelas automáticas para não ter que pagar funcionário, e eles não são sobretaxados como nós somos. E eu pergunto a você, por que o Estado só sabe ser intervencionista em cima de pequenas empresas, em cima do pequeno cidadão? Por quê? É isso que as pessoas não pensam. É por isso, meus irmãos, que o governo ele não tem que ser nem de esquerda nem de direita, porque isso são ferramentas do sistema. Ele tem que ser nacionalista, a favor do seu povo. E ponto. Você está vendo aqui o Musk, né? Tido como capitalista selvagem, mas falando como um comunista em renda universal. Afinal de contas, o que ele é? Um capitalista ou um comunista? Na verdade, ele não é nenhum dos dois. Ele serve à causa dele, que é a implementação de um governo único e mundial. E ele usa qualquer ferramenta, qualquer ideologia para conseguir avançar nessa ideia. E vai conseguir. Está escrito e vai se realizar. Ainda mais com essa alienação que as pessoas hoje se encontram. Outros restaurantes diminuíram o número de funcionários ao adotar o QR Code, código que podem ser lidos pela câmera do celular. Para os menus, em vez de ter um garçom que o traz, supermercados também começaram a instalar mais estações de autoatendimento, onde a pessoa passa suas compras no leitor de código de barras e faz o pagamento. Tudo indica que essas tecnologias serão cada vez mais adotadas. Em meio a isso, as discussões em torno da renda básica universal devem ganhar mais força e visibilidade. Algumas cidades já começaram a testar programas piloto para alguns perfis de público. De acordo com o portal Inside, a Califórnia lançou recentemente o maior programa do tipo de estado, priorizando gestantes e idosos que estão fora de iniciativas de assistência financeira. A pandemia, o Sungamonga, também influenciou para o acaloramento da discussão sobre a renda básica pelo grande aumento do desemprego e a criação de auxílios e estímulos para essas pessoas que perderam seu meio de renda. Apesar da preocupação com a falta de emprego por conta da automação, será que realmente ele está preocupado com isso, meus irmãos? Se tivesse, estaria criando essa porcaria? É óbvio que não, a preocupação é das próprias pessoas que sofrem por perder seu emprego. E de robôs fazendo serviços humanos. Existe uma linha que, quanto mais tecnológicos ficamos, mais precisaremos de pessoas com habilidades para operar essa tecnologia. Aqui a matéria tenta também te chamar de palhaço, né? Mas como assim? Pessoas para operar essa tecnologia? Nada melhor do que a própria história, do que os fatos que estão aí para provar que isso aqui é chamar o povo de gado. Não vai nascer novas profissões, não que derem conta das que foram perdidas. Se você pegar aí, você digitar no Google, fábrica nos anos 70, anos 50, você vai ver a quantidade de pessoas para produzir um carro como o Opala, por exemplo. Você vai hoje, você tem um operador lá e a fábrica trabalhando sozinha. Ah, mas precisa ter aquele operador lá. Precisa, de fato precisa ter. Precisa ter outro que cuide daquelas máquinas, dê a manutenção delas. Mas onde tinha 400, 800 pessoas, hoje tem 10 ou 12. E é dessa maneira que o desemprego vai aumentando, a renda vai diminuindo e a pobreza no país em geral vai ficando exatamente como está. Outras áreas onde as pessoas ainda podem trabalhar por pouco tempo, como Uber, como iFood, as pessoas vão ficando praticamente escravizadas, essas empresas ditam regras e as pessoas não têm como dizer não, senão ficam de fora, ao mesmo tempo que essas mesmas empresas vão automatizando o serviço, logo Uber não terá mais, todos os carros serão autônomos, vão trabalhar sozinhos, você só vai sentar e ele te leva. Assim será mais seguro, né? Você pode acelerar o carro, é perigoso. Isso na visão deles. E ainda os que fazem entrega de moto, logo também serão substituídos por drones. E não demora muito, meus irmãos. Nos próximos anos vocês verão que isso é a mais pura verdade. Então, seguindo os fatos e chegando a esse raciocínio, você vê que deve haver algo na humanidade que cause, de fato, nos próximos anos, uma diminuição da população. Seja por uma treta mundial, seja por um novo Sungamonga, alguma coisa vai surgir para que leve a isso. Se muitas pessoas estiverem existindo, elas podem reagir, elas podem se unir, sempre há esse perigo. Então, causando essas tretas, fingindo ser amigo, nada pior do que isso, né? Você não tem um inimigo declarado, como antigamente, olha, vão lá se enfrentar, esse é o nosso inimigo. Hoje não tem mais isso. As tretas quando acontecem, elas também são de informação. Veja esse caso da Ucrânia e da Rússia. Ambos os lados, cada um com a sua versão
do que acontece. Só para finalizar, vamos ver o restinho da matéria. Para o escritor de economia Noah Smith, a automação poderia otimizar o crescimento do emprego, uma vez que pessoas que atuavam como garçons, cobradores de ônibus, caixas e outras tarefas respectivas poderiam desenvolver habilidades mais valiosas. Como assim desenvolver habilidades mais valiosas? Quer dizer que aqui o especialista, né, Noah Smith, está dizendo que não tem valor você que é um caixa, você que é um garçom, né, que muitas vezes aprende a falar melhor, dosa até o tom da voz para agradar melhor os clientes, se veste adequadamente. Não tem valor, ele está dizendo aqui, ó, essas pessoas têm que ter habilidades mais valiosas. Isso aqui não tem valor. Essa é a visão da elite, meus irmãos. Se essas pessoas não têm valor e se elas não conseguem evoluir para o que eles consideram ser mais valioso, será que apertar botões, entender como uma porcaria dessa funciona, é mais valioso realmente do que você saber lidar com pessoas? Eu acho que não, mas eles dizem que sim, que é mais valioso. Eles são os donos da verdade. Então, meus irmãos, é triste essa estrada que a humanidade segue e mais triste ainda como as pessoas não entendem. Os vídeos com esse tipo de assunto realmente eles são uns vexames, meus irmãos. Nós fizemos um, né, domingo, aqui falando daquele atleta, né, o atleta que perdeu o título, e uma vergonha de visualização. Você comparar aí com o do mendigo e você tem vergonha do vídeo. Aí você se pergunta, meus irmãos, será que as pessoas realmente estão afim ainda de saberem dessas coisas? Será que isso tem algum valor? Porque às vezes eu acho que não. Mas enfim, enquanto tiver essa brechinha aqui, nós estaremos por aqui sempre alertando mais um. Agradeço demais a tua audiência, peço que você compartilhe, meu querido irmão. É por vocês, por pouco de vocês ainda, que a gente continua aqui na luta. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, um abraço e seguimos juntos.